Fala pessoal, beleza? Estamos aqui então com a nossa quarta aula, do nosso curso grátis aí do canal do Chopp. E hoje a gente vai falar sobre fermentação. Então você acabou de fazer a sua fervura, Passou o seu mosto por fermentador, já está refrigerado ali na casa de 25 a 30 graus. A gente vai mandar ele para fermentação. Galera, para poder mandar para fermentação, a gente vai adicionar a nossa levedura, tá? A levedura, se você comprar uma levedura líquida, é bem simples. Só você agitar ela, abrir o vidrinho e jogar no seu fermentador, tá? Agora, se for uma levedura seca, desde o comecinho do canal que eu venho hidratando as minhas leveduras. Porém, eu fico até meio sem saber o que falar agora, Por quê? Porque as leveduras de hoje em dia não tá precisando mais hidratar, galera. Você pode simplesmente cortar o saquinho, jogar por cima do seu mosto ali, ó, que vai acontecer a fermentação normalmente, tá? Hoje em dia, com os laboratórios aí, especializados, as leveduras estão mudando muito, tá bom? Então, você hidrata se você quiser, tá? Aqui no canal do Chopp tem o vídeo ensinando a fazer a hidratação, que é simplesmente você pegar 100 ml de água e jogar aquele saquinho dentro, e aguardar ali uns 20 minutinhos para poder fazer a hidratação, para depois jogar no seu mosto, tá bom? Mas eu não estou mais fazendo isso, galera. Eu estou simplesmente cortando o saquinho e jogando por cima, tá bom? Então você vai pegar o seu fermentador, vai fechar ele, tá? Vai lacrar bem ele ali e você vai chacoalhar. Chacoalhar, tá? Para poder aerar o mosto. Você já aerou, deixando cair, aerando, porém é bem aconselhável que você aere mais um pouco. Muita gente usa umas pedras difusora, com uma bombinha para poder aerar o mosto. Muita gente aera com o próprio oxigênio, que seria o ideal, tá? Mas eu nem vou entrar nisso, porque isso daí já é um equipamento bem top que você tem que ter, tá? Mas o simples motivo de você fechar e chacoalhar o seu fermentador já vai aerar o suficiente para a gente fazer a nossa fermentação. Galera, então você passou o seu mosto para dentro do fermentador e a sua breja está ali a 30 graus. Que breja que você está fazendo? É uma ale ou uma lager? O que é ale, o que é lager? Cerveja ale são as ales, Tem gente que entra em contato comigo e fala: Rodrigo, eu estou fazendo uma creme ale. Muito legal. Galera, a ale, que é a ale, e a lager são dois estilos de cerveja, Dois princípios aí da cerveja, na onde você escolhe se ela é de alta fermentação ou baixa fermentação, tá? Então as ales são cervejas de alta fermentação. O que seria isso? Seria que as leveduras conseguem trabalhar com mais calor, tá? Em alta fermentação. Por isso que muita gente que mora no sul ou que mora em lugares mais frios nem costuma ter uma geladeira própria para poder fazer a fermentação, Eles usam levedura ale, deixa ali no cantinho da cozinha e fermenta normalmente, tá? Sem muito off flavor. Então, se você mora numa região fresca, você não precisa muito se preocupar com geladeira, tá? Mas se você mora no calorzão igual eu aqui, você vai precisar de uma geladeira com um controlador digital, na onde você regula a temperatura ideal para a breja que você está fazendo, tá? Então aqui no canal do Chopp eu já tenho também um vídeo ensinando a você pegar a sua geladeira e instalar um controlador digital, tá? Entra lá também que você vai gostar do vídeo. Então você vai ter a sua geladeira ali para poder controlar a temperatura da fermentação. As ales normalmente trabalham na casa de 18 graus, tá? Então você vai pegar o seu fermentador, vai jogar a sua levedura, vai lacrar bem lacradinho e você vai colocar dentro da geladeira a 18 graus, se for uma ale, Se for uma lager, a gente costuma colocar na geladeira para poder cair a temperatura até uns 12 graus, para depois pegar a sua levedura e adicionar, tá? Porque como ela é uma breja de baixa fermentação, se você jogar a 30 graus, ela já vai começar com força total ali a 30 graus e já vai gerar um pequeno off flavor logo no começo da sua fermentação, tá? Então eu recomendo, você acabou a abraçagem da sua lager, leva para a geladeira,
deixa ela ali até cair a temperatura até uns 12 graus, para depois você jogar a sua levedura. Pelo menos é o jeito que eu estou fazendo aqui, tá galera? Esse momento que a gente vai começar a nossa fermentação é o momento de você medir a OG. O que é a OG? É a gravidade original, ou seja, quanto de açúcar que a gente conseguiu no nosso mosto, tá? Então não esquece de medir a OG, tá? Como que a gente mede isso? Através do densímetro ou refratômetro, tá? Densímetro é uma provetinha, né, que você vai pegar um pouco do seu mosto. Você vai pegar o densímetro, que é uma escala, onde você coloca, ele fica boiando e mostra para você ali, né, através das medições que a gente vai ver lá em equipamentos, quanto que ficou a sua OG. Então vamos supor que ficou 1050 a nossa OG, tá? Tem como você ver também no refratômetro, que já é um aparelhinho bem mais específico, né, onde você pega só ali 2 gotinhas, esfrega nele e você olha através da refração da luz, você consegue numa escala também ver quanto que ficou a sua OG. Então a gente vai usar nesse vídeo aqui como exemplo uma OG de 1050, tá? Então você colocou na temperatura ideal, né, ou ale ou lager, a gente vai começar a nossa fermentação, tá? Porque quem faz breja são as leveduras, né? A gente só faz o mosto. Quem vai fazer a cerveja vai ser as leveduras, tá? Elas que vão transformar o açúcar em álcool, tá? Para você que já perguntou aí, né, Rodrigo, eu não vi você colocando álcool na cerveja. Então, é a fermentação que faz essa transformação do açúcar em álcool, tá? E vamos colocar primeiro a ale como exemplo, né? A ale, ela começa ali na casa de 18 graus, a nossa fermentação, e essa fermentação ela começa a ocorrer nos 3 primeiros dias, ela bomba, né? Você vai ver o teu airlock ali, blá, 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 blá. Então vai ser o primeiro passo dela fermentando e ela vai ocorrer bastante nos 3 primeiros dias. Depois dos 3 primeiros dias vai parar de borbulhar. Acabou a fermentação? Não, galera, não acabou, tá? Provavelmente diminuiu bastante porque no começo libera muito CO2, mas depois ela vai continuar. E como que eu sei que acabou a fermentação, tá? Você, como se diz, né? Airlock não é densímetro, tá? Então o único jeito de você saber se acabou a fermentação é medindo. Bom, então no comecinho da fermentação, né? A hora que a gente começou a fermentação, a gente mediu quanto que estava a OG, tá? Então você vai pegar agora que terminou a fermentação e você vai medir a FG. O que é a FG? É o final da sua gravidade, tá? Então acabou o açúcar, as leveduras já comeu o que tinha que comer, você vai medir de novo. Muito importante, galera, se você está medindo com o densímetro, beleza, é só colocar, medir e ver quanto deu. Se você está medindo com o refratômetro, você tem que ter um aplicativo, na onde eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando, para você fazer a correção, tá? O que seria correção? O refratômetro, quando você mede a OG, beleza, você não precisa fazer nada. Mas para poder medir a FG, o álcool que já tem ali atrapalha na refração da luz. Então você precisa ter o aplicativo, né, para você fazer a correção dessa margem de erro que ele te dá, tá bom? Então você não pode, o refratômetro, medir OG, FG, fazer o cálculo e falar que tem isso de álcool na sua cerveja. Não, primeiro você tem que corrigir a sua FG para depois fazer o cálculo. Bom, e como que a gente mede, né, para saber como que ficou de álcool na nossa cerveja? É bem simples, tá, galera? Tem uma continha que você faz de mão mesmo, de cabeça, que dá pra gente saber quanto que ficou de álcool. Então, no comecinho, né, eu citei como exemplo uma OG de 1050. Eu vou ir colocando aqui, tá, galera, ó, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, uma OG de 1050 e vamos usar como base uma FG de 1012, tá? Então você vai pegar 1050 menos 1012, que dá 38, tá? Você vai pegar esse 38 e você vai fazer vezes 134. O que é esse 134? É um número comum que você vai usar todas as vezes
para poder fazer essa conta do álcool. Então o exemplo de hoje aqui, né? 1050 menos 1012, que é igual a 38. Esse 38 você vai fazer vezes 134, que dá 5.0, tá bom? Então a cerveja que nós usou como exemplo aqui no curso, ela ficou em 5.0 de álcool. Bom, galera, então basicamente a fermentação é isso, né? É você colocar a levedura nas temperaturas que pede a sua breja. Porém, galera, tem muita breja que pede rampas de fermentação. O que seria rampas de fermentação? Né? A ale, por exemplo, você começou a fermentar a 18 graus. Aí ela pede um descansinho de diacetil. O que é isso? É você aumentar a temperatura para a levedura começar a comer outras coisas. Como assim outras coisas, né? A levedura estava ali comendo o açúcar. Aí de repente começou a acabar aquele açúcar. Acabou, você achou que parou a fermentação. Se você aumentar um pouco a temperatura, as leveduras vai começar a comer outras coisas. Às vezes a levedura come até a própria sujeira que elas fazem, tá bom? E isso vai dar uma limpada na cerveja, que é o descanso de diacetil. A gente fala a levedura comer, tá, galera? Que é um meio fácil de vocês entender, tá? A levedura não come, é uma transformação. Então a gente costuma falar que a levedura come açúcar, mija álcool e peida CO2, né? É uma brincadeirinha, mas é mais ou menos isso mesmo, tá bom? E nessas rampas de fermentação, galera, também acontece o dry hop. O que é o dry hop, né? É você jogar lúpulo durante a fermentação, tá? Então a fermentação tá acontecendo e você vai lá e joga lúpulo. Esse também é o momento, tá? Nessas rampas de fermentação em que você vai adicionar os lúpulos do dry hop. Muita gente joga direto, tá? Como se fosse uma raçãozinha de peixe que a galera fala, né? Os peletes de lúpulo fica tudo boiando ali por cima, e muita gente coloca num saquinho ou até num hop bag de inox, mesmo, né? Igual eu tenho um aqui, que eu vou mostrar lá em equipamentos, na onde ele vai ficar ali dentro do seu mosto, tá? Na sua cerveja, que já tá virando cerveja, e vai liberar aroma, tá? Então o dry hop vai liberar bastante sabor e aroma na sua cerveja, por isso que a gente joga, né, no dry hop. Muita gente fala que não traz amargor, galera, tá? Mas na minha opinião traz um pouco sim, tá? Isso daí, quando você for fazer o seu primeiro dry hop, você vai ter a sua opinião própria. Porém, eu falo que traz sim, eu já fiz, e traz um pouco de amargor também o dry hop. Bom, então você já terminou toda a sua fermentação, fez as suas rampas, fez descanso de diacetil, fez dry hop. A gente acabou a nossa fermentação, a gente vai fazer o chamado cold, tá? Cold é um sisteminha de clarificação, galera, que a gente faz através de temperatura, tá? Então você vai descer a sua temperatura para 0 grau, tá? É onde você vai deixar ali de 5 a 30 dias, tá? 5 dias seria o mínimo e 30 dias seria o máximo, tá? Só que 30 dias já é um processo bem clarificado mesmo, tá? A gente chama até esse processo de lagerização. Ele é mais usado nas lagers, onde você quer que fica bem clarificado, bem limpinho, tá? Então se você deixar 5 dias, já vai ser o suficiente para decantar o fermento. Porém, se você deixar 30 dias, né, ou nesse meio termo, cada vez vai clarificando mais, tá? Então esse é o processinho de cold que a gente faz para dar essa limpada na cerveja antes de envasar. Bom, acabando o processo de cold, né, a gente já vai para o envasamento, que vai ficar para a nossa próxima aula, tá, galera? Então, obrigado mais uma vez a todos que estão acompanhando o curso. Indica para algum amigo seu, né? E eu queria lembrar também, galera, que na descrição do vídeo aqui embaixo tem o link para você acompanhar a gente lá no Instagram, tá bom? Então entra no Instagram, muita gente vem conversar comigo, fazer perguntas, tá? Entra lá no Instagram, tem a nossa página do Facebook também, segue a gente lá. Direto eu tô postando algumas prévias, né, de qual vai ser o próximo vídeo e também de alguns churrasquinhos, cerveja. Acompanha a gente lá. Falou então, até a próxima aula.